Bom pessoal, aqui é o professor Fernando Grins e nesse vídeo nós vamos tratar de fazer exercícios do assunto do vídeo passado, que é a dilatação superficial. Eu vou explicar a situação que eu tenho na minha frente, o que eu quero. Eu tenho aqui uma chapa de aço retangular, então é uma superfície com base 40 centímetros e altura 30 centímetros. A temperatura inicial é 20 graus Celsius, a temperatura depois final é 80 graus Celsius. Então a temperatura foi elevada de 20 para 80. E o coeficiente de dilatação linear, olhem bem, linear, é 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Esse grau Celsius na menos 1, né, só comentando, muitas vezes ele está escrito 1 sobre graus Celsius, que também é permitido. São duas formas de apresentar essa unidade. Então a pergunta, né, nossa questão, diz o seguinte: calcule a variação na sua área e a sua área a 80 graus Celsius. Então são duas perguntas, a variação da sua área e a área nos 80 graus Celsius. Bom, para achar a variação da área, nós temos que colocar a formulazinha que eu apresentei no vídeo passado. Variação da superfície é igual a superfície inicial vezes ΔT. Não se esqueça que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o alfa. Só que o coeficiente de dilatação linear alfa foi dado aqui. Então eu vou ter que ainda multiplicar por 2 para achar aquele que eu preciso para usar aqui. 2 vezes 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então 12 vezes 2, coeficiente de dilatação superficial, 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então aí está, já temos o beta. Também vou precisar da superfície inicial. A superfície inicial aqui a gente tem que calcular. Isso aqui é um retângulo. Superfície de retângulo é base vezes altura. Aí tem que saber um pouquinho, né, de geometria plana. A base aqui é 40 e a altura é 30. Então, 40 vezes 30, superfície 4 vezes 3, 12,00 centímetros quadrados. Então aí está, né, a superfície inicial. Então, é claro que ela vai aumentar. Deixa eu colocar aqui que a superfície inicial, já achamos também este valor, 1.200 centímetros quadrados. Agora, o que está faltando é a variação da temperatura, que é a final menos a inicial. Então, ΔT é T final menos o T inicial. ΔT, temperatura final é 80 menos 20. ΔT igual a 60 graus Celsius. Então, claro que tem que ser graus Celsius, porque esses dois aqui tem que estar de acordo, né? Lembra-se do vídeo passado. Se esse aqui é graus Celsius na menos 1, esse aqui tem que ser graus Celsius. Eles tem que estar sempre de acordo. E aí quem vai dar centímetro quadrado, quem vai dar o valor do ΔS, em que unidade ele vai estar, vai ter o S0, superfície inicial. Então isso aqui vai ser centímetro quadrado, porque esse é centímetro quadrado. Continuando então a substituição, ΔS é 1.200 vezes 24 vezes 10 na menos 6 vezes 60. ΔS, fazendo essa multiplicação, 1.200 vezes 24 vezes 60, após feito tudo isso, vai dar 1,728. Vocês podem fazer numa calculadora ou à mão, não é o objetivo aqui, 0. Então esse resultado aqui é isto vezes isso, vezes 10 na menos 6 centímetros quadrados. A resposta vai ser em centímetros quadrados. Outra coisa que é muito habitual é executar esse 10 na menos 6. Efetuando, né, a vírgula está aqui, quando não aparece, eu tenho que andar 6 casas para a esquerda para executar isso aqui.
Então vamos andar. Uma casa, duas casas, 3, 4, 5, 6. Então 1,728. Esse é o delta S. 1,7, vamos arredondar para delta S, 1,7 centímetros quadrados. Então a letra A já arredondei para 1,7, né? Questão tirada de um livro, e como o livro arredondou, também aproveitei para arredondar. Bom, prosseguindo, isso aí é a letra A. A letra A é a variação, né, da área, já foi dada. E a letra B seria qual é a superfície final. Superfície final é a superfície que eu tenho no início, mais o acréscimo. Então, superfície final é a superfície inicial, 1.200, mais 1,7. Opa, desculpa, 1.200, não estava aparecendo. Superfície inicial 1.200 mais a variação que eu calculei, 1,7. Então, fazendo o cálculo, superfície final 1201,7 centímetros quadrados, que é a superfície, né? Então é centímetro quadrado. Tá aí então a resposta final. Bom, pessoal, esse exercício aqui que eu tenho na minha frente, que eu vou explicar, eu tenho uma chapa plana de uma liga metálica, onde o coeficiente de dilatação linear é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E essa temperatura inicial é 20 graus Celsius. Então aqui está o tamanho inicial, que eu botei aqui, SO. Só que eu quero saber, para que a área aumente 1%, devemos elevar sua temperatura para, ou seja, eu vou aumentar aqui, e a área, que era essa pequenininha, vai se transformar nessa grandona e vai aumentar 1%. Então quer dizer que essa área pintada aqui, ó, é a variação da superfície vai ser 1% do S inicial. Ou seja, essa parte pintada vai ser 1% do que era inicialmente. Então eu vou aumentar em 1% e aí eu quero saber quanto vai ser, qual vai ser a temperatura final, sabendo que eu tenho a temperatura inicial. Bom, aí nesse caso já temos essa relação aqui, eu já sei que delta S é 1 por 100, vou transformar em unitário, SO. Então, delta S é 0,01 SO. Já temos uma relação de 1%, a variação é 1%. A formulazinha que eu dei nos vídeos passados para vocês, delta S, é SO vezes beta, coeficiente de dilatação superficial, vezes delta T. O que eu tenho aqui? Eu estou vendo que este aqui, eu vou substituir nesse lugar aqui, ó. Então, ao invés de escrever delta S, eu vou escrever 0,01 SO igual a SO vezes beta vezes delta T. E aí vamos fazer, né? Este SO eu posso cortar com esse O, tem dos dois lados, porque ele passa dividindo. Vai dar 0,01 é igual a beta vezes delta T. O beta eu não sei, mas eu sei o alfa. O alfa foi dado, coeficiente de dilatação linear, mas o beta a gente já viu em vídeos passados que é 2 vezes o alfa. Então o beta é 2 vezes 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. O beta vai ser 4 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Então aí está, né, o coeficiente de dilatação superficial, trazendo para cá 0,01 é igual a 4 vezes 10 na menos 5 delta T. Agora eu passo dividindo, 0,01 dividido por 4 vezes 10 na menos 5 igual a delta T. Este menos 5 pode passar para cima usando aquela propriedadezinha A na menos P
igual a 1 sobre A na mais P. O que eu posso fazer? Posso passar esse negativo para cima usando isso aqui. Então vai ficar 0,01 vezes 10 na mais 5 dividido por 4 igual a ΔT. E aí fazendo, né? Se eu multiplicar esse 10 na 5 por este 0,01, o que pode se fazer? Eu posso fazer a vírgula correr 5 casas para a direita, exatamente o que está aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, olhe bem, pessoal, 0,01, estava assim, né? Eu ando 5 casas, exatamente o que está aqui, para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, sobre 4. E aí ficou, essa vírgula passou para lá, 1000 sobre 4, que é igual a ΔT. 1000 dividido por 4 é 250, então variação da temperatura é 250 graus Celsius. Ora, pessoal, variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial, que é igual a 250 graus Celsius. A temperatura inicial foi dada, é 20. Então, prosseguindo aqui, temperatura final, que é o que eu quero saber, é 20 menos 20 é igual a 250. Temperatura final é 250 mais 20. Temperatura final é 270 graus Celsius. Então, essa é a temperatura que eu tenho que elevar para que a área aumente em 1%. Então, aí está a resposta, pessoal. Bom, esse vídeo, então, eu vou encerrando por aqui e espero vocês no próximo vídeo.